Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Conexão Anarco Noob. Meu nome é Thiago e se eu dissesse que tudo que aprendemos na escola e na faculdade sobre capitalismo pode estar totalmente errado? Primeiramente, o que é capitalismo, né? Quando entramos na escola, tendemos a aprender que capitalismo é um sistema econômico que busca o capital, né? Esse sendo sinônimo de lucro ou riqueza, né? Portanto, não sendo desprovido totalmente de moral e ética. Essa, portanto, é a definição marxista, né? Só que em 1945, um economista austríaco chamado Ludwig von Mises, em sua primeira palestra no Instituto de Liberdades de Argentino de Buenos Aires, ele explica que capitalismo é uma troca, né? Primeiramente, ele meio que redefine ele tenta explorar a definição de rei, né? Quando vemos um lugar que fala o rei dos colchões ou o rei dos lanches, né? O que isso na realidade quer dizer? Quer dizer que que essa pessoa produz os melhores lanches, os melhores colchões, ou seja, são de qualidade, né? O que podemos concluir disso? Que capitalismo nada mais é do que uma troca, né? São trocas voluntárias realizadas entre indivíduos, né? Como afirmei no que é o anarcocapitalismo, né? Na introdução ao anarcocapitalismo, eu fiz bem essa distinção sobre as vontades do indivíduo, né? E capitalismo seria apenas a troca, seria apenas a ação dos indivíduos em realizar trocas para se tornarem mais ricos, né? Riqueza nesse aspecto eu falo mais de um estado mais pessoal, né? Das pessoas, de satisfação, né? Ter o desejo realizado, né? Quando entramos numa loja para comprar, sei lá, uma roupa, tendemos a falar intrinsecamente que o valor o valor que eu tenho em espécie, né, em dinheiro, vale menos do que aquela roupa, pelo menos para mim. E para o vendedor, para o dono da loja, aquela roupa vale menos do que o dinheiro que eu tenho em espécie. E, portanto, fazemos a troca e nessa troca geramos riqueza, né? Uma confusão que é feita muito é sobre a própria definição de riqueza, né? Quando falamos em riqueza, tendemos a falar mais sobre os bens materiais, né? Sei lá, uma casa, um carro, barras de ouro, né? E por aí vai, né? Mas não, né? A geração de riqueza, ela parte do princípio de uma satisfação entre indivíduos, né? Ao realizar essa troca, mas comumente falado como livre mercado, né? Gera-se riqueza, né? Porque ambos os indivíduos que fizeram parte dessa troca saíram de certa forma mais ricos, né? Sendo assim, não há como sair pobre, né, dessa troca. Só que a definição marxista, ela confunde capitalismo com corporativismo. Fazendo essa confusão, é inevitável
como argumentação, dizerem que capitalismo não existe sem Estado, né? Quando na realidade o capitalismo vive sem Estado e apenas é mais ético sem o Estado, né? Aliás, como uma opinião pessoal, eu tendo a pensar que capitalismo é muito mais do que apenas uma troca de um produto ou serviço, né? Sendo o capitalismo como uma troca, todo relacionamento humano ele é feito de trocas, né? Então, um relacionamento de marido e mulher na realidade nada mais é do que uma troca de tempo, carinhos, né, de companheirismo e portanto as duas pessoas são de fato ricas, né? E quando essa riqueza acaba não sendo sendo dos dois lados, apenas de um lado só, não é uma troca que não vale mais a pena e portanto é melhor que as duas pessoas sigam seus caminhos, né? Mas isso é uma outra história. Então, sendo essa coisa, né? Sendo o capitalismo apenas uma troca que é independente de Estado, podemos concluir que o capitalismo, segundo Marx, está equivocado, né? E por que ele ainda é perpetuado, né? Por uma simples conveniência, né? Diga-se de passagem. Para os defensores das ideias marxistas, é bem óbvio, né? É bem proveitoso que haja certas confusões e certas meias-verdades. E para isso eles utilizam de cultura, utilizam da educação, né? De uma educação nefasta, de uma cultura que vem se deteriorando, né? Graças justamente a essas imposições ideológicas, né? Só que enquanto que o marxismo ele apenas é uma fantasia do Leblon, né, por assim dizer, de ricos que acham bonito ser pobre e depender do Estado, o pobre, né, ele já aprendeu que não é esse o caminho, né? É bem possível ver em muitas favelas, principalmente nas bordas, né, várias lojinhas, né, lojas de coisas celulares, né, quintanas, bares e brechós e várias outras coisas, né? E isso é bela imoral, diga-se de passagem, né? Porque mostra que não, o pobre não precisa do Estado para sobreviver. Aliás, ele não pode depender do Estado para sobreviver, porque, né? Só que muitos não se dão conta disso, né? Muitas pessoas não fazem essa ligação, né? E até muitos acham mais proveitoso depender muito de Bolsa Família, né? Que agora, no momento em que eu estou gravando esse podcast, virou Renda Cidadã, né? Que mais? E é basicamente isso, né? Enquanto que há o verdadeiro capitalismo, ele possui uma brecha para respirar na incompetência do Estado, né? Eu sei que essas são frases feitas, mas são frases que eu gosto muito de refleti-las sobre, né?
Então, o que podemos concluir disso, né? Eu falei um pouco mais. Eu falei que para o marxista capitalismo é igual a corporativismo, né? Mas afinal, o que é corporativismo? Corporativismo são empresas que decidem fazer um conluio com o próprio Estado e daí monopolizar, proteger, entre aspas, o mercado de concorrências, né? No Brasil temos a de telefonias móveis, temos a de fornecimento de saneamento básico, né? De saúde, né? De certas profissões, né? E por aí vai, né? É um engano achar que o Brasil é capitalista, né? É um engano achar que o Brasil é um país livre, né? Ele pode até ter um nível de socialismo diminuindo, mas há sempre aqueles que vão querer que o Estado sempre cresça, né? E esse é o maior problema, porque quanto maior o Estado, menor são as liberdades individuais, e menor as liberdades individuais, as trocas entre os indivíduos vão ser friamente controladas. Sendo friamente controladas, o capitalismo acaba ficando frágil, e com isso um país inteiro acaba ficando mais pobre. Não há riqueza com controle estatal. Então o que podemos concluir de tudo isso, né? Que o capitalismo, ele deve ser livre, né? Demandas e ofertas sempre existirão. Sempre. Então, é um erro, é um equívoco achar que é dever do Estado proteger certas demandas, proteger certas ofertas, né? Como o próprio caso da saúde, por exemplo, da justiça, da educação, né? Quando essas mesmas são tiradas das leis de mercado e passam a ser protegidas por um Estado, esses mesmos serviços acabam sendo prejudicados. Eles não são fornecidos de boa qualidade, são altamente tendo uma oferta exacerbada, né? Ou seja, a pessoa por ser enganada que aquilo é de graça, né? O que sempre foi um grande engodo estatal, acaba falando, é de graça, então eu vou quantas vezes eu quiser, eu tenho direitos, né? E aí que tá o problema, né? Quando se há muitos direitos e poucos deveres, a pobreza sempre a servidão vai ser sempre o caminho. E então eu sei que esse foi tá sendo um episódio bem curto, né? Mas aliás, tem muito o que falar, né? Num próximo eu posso falar o porquê que saúde, educação e justiça não são na realidade direitos, mas são serviços protegidos pelo Estado, e isso é péssimo. Mas é basicamente isso, né? Me sigam nas redes sociais, no Twitter, no Spotify, no YouTube, e nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço.